Ah, que peninha. Deu algum problema no celular, aí fez um vídeo de 9 minutos, aí do nada o celular, né, ele, ele desligou, ele mudou, tá? Mas foi 9 minutos daquela aula que a gente complementou, e eu estava apresentando, que aqui, ó, eu vou ler as manchetes de jornal de tudo que eu tenho de meio ambiente aqui, cara. E para você ver aonde que eu posso, até onde que eu posso chegar isso daqui, o que eu posso abordar. Aqui um editorial do Estado de São Paulo. O que diz aqui? O desafio do ambientalismo responsável. Ainda eu coloco aqui, ó. Muito legal. O mundo está cada vez mais... Aqui o título dele. O mundo está cada vez mais consciente dos riscos da mudança climática, mas o alto custo da transição energética precisa ser ponderado porque afeta a economia e a sociedade. Não vou ler. Está aqui, ó. Aqui uma entrevista com uma CEO da Anglo América no Brasil, uma mineradora poderosa, que essa mulher começou como, né, de baixo e se tornou uma CEO. E ela diz aqui, a sustentabilidade é um caminho sem volta. A sustentabilidade que a gente estava falando, né? E aqui ela fala, a mineração tem um papel estratégico na transição energética. A mineração como papel estratégico na transição energética. Essa daqui acho que não era para estar aqui. Aqui diz o título, o agro brasileiro e o combate à fome mundial. O agro brasileiro e o combate à fome mundial. É possível vislumbrar um futuro no qual a insegurança alimentar e a miséria sejam erradicadas. Aqui, ó. Aqui o agro brasileiro e o combate à fome mundial. Órgão federal para desastres tem déficit de equipamento e orçamento. O CEMADEM, que é um órgão que fica monitorando catástrofes ambientais, né? Está falando aqui sobre o processo de verba, um gráfico aqui, ó, a questão das verbas, e uma bela reportagem bem ampla, e aqui tem as fotos, ó. Aí, ó, as duas fotos aí, ó. Duas fotos aí. Tá? Janeiro deste ano, de 2025, foi o mais quente já registrado. Janeiro de 2025 foi o ano mais quente. Aqui, situação fiscal impede que o Brasil atinja metas do clima. País quer usar sua energia renovável para reduzir emissões e exportar itens de maior valor agregado. Aí, ó. Aqui, ó. E quando que é isso aqui? 7 de fevereiro. Financiamento climático em nível local. Tudo Estadão fazendo um brilhante artigo aqui. Tá? O antigo lema pensar global, agir local continua válido. A vida das pessoas e o bom financiamento das cidades estão em risco e não podem esperar. Olha quanta coisa que pode ser abordada aqui, ó, na cidade. Cuidar do mundo, cuidar dos outros. Cuidar do mundo, cuidar dos outros. Dom Odílio Scherer, a questão ambiental está em nossas mãos e precisa ser tratada a partir de valores compartilhados e de mudanças comportamentais. A questão ambiental está em nossas mãos e precisa ser tratada a partir de valores compartilhados e de mudanças comportamentais. Amigo, para escrever um jornal desse, nessa sessão, tem que ser muito bom e tem que ter um bom conteúdo. Projetos de crédito de carbono são a aposta de estados do norte para a COP30 desse ano. Estados, aqui, ó.
projetos de crédito de carbono, né? O que é projeto de crédito de carbono? Aqui eles explicam. Né? Aqui, corrida para concluir estruturação esbarra, porém, no Ministério Público Federal, que questiona como a forma dos projetos estão sendo desenvolvidos no Pará e no Amazonas. Né? O que é projeto de crédito de carbono? Uma boa questão. É uma das soluções, cara, para a questão climática. Crédito de carbono. Aqueles que poluem, aqueles países que poluem, vão ajudar países que ainda tem florestas. O Brasil pode... Quando a gente fala Brasil, a gente está falando nas pequenas propriedades que se tem uma grande vegetação conservada, e essas propriedades vão se inscrever, né, nesse projeto de crédito de carbono, e se manterem a floresta em pé, eles vão pagar, elas vão receber, talvez não muito, está tudo sendo negociado ainda, mas essas pessoas de propriedades que têm floresta e querem manter em pé, é o projeto crédito de carbono. Então, ou seja, ele dá um crédito, por que do carbono? Porque aquela floresta vai sequestrar o carbono, né, da atmosfera. Laninha deve continuar a trazer chuva e calor. Laninha, outro fenômeno da natureza, tudo isso aí, inteligência naturalista, está aqui, ó, tá aqui. Não vou ler ainda, só estou dando a introdução do que a gente poderia trabalhar, né? Aqui um editorial, desastre à vista, né? O Estadão está aqui, faltam equipamentos e dinheiro no órgão do CEMADEM, que a gente já falou, né? Que é um órgão federal que alerta sobre eventos extremos. Uma reflexão sobre o futuro da energia passa pela inteligência naturalista. Né? Sobre o futuro da energia, um trabalho lindo esse daqui, ó. Transição do setor de energia está em curso, mas não de forma a atingir metas traçadas quanto ao clima e aquecimento. Olha que junção, né, cara? Olha quanta coisa. Você pode achar uma coisinha de nada aqui, ó. Quanto conteúdo que tem para a gente refletir e imaginar. Olha essa notícia aqui. Frio e calor mataram ao menos 142 mil brasileiros em 20 anos de estudos. Óbitos por temperaturas muito baixas ou muito altas causaram perdas anuais de cerca de 433 milhões de dólares nesse período. Mortes associados ao calor devem crescer. Pessoas morrem mais por causa de calor do que de frio. Aqui, olha, bela reportagem. Você adora jornal, hein, professor? Tá aqui, ó. Aqui. Olha que bela análise. Você nem precisa comprar livro. Aqui, ó. Isso aqui vale um livro, cara. Um resumo, ó. Aqui, números, tal, estatísticas. Classifiquei como ótimo. Olha esse aqui, ó. CEO de empresa norueguesa no Brasil diz que invento em descarbonização já soma 8 bilhões. Aqui, ó. Já usamos o caroço do açaí para substituir o carvão. Tem empresa, tem lugares lá no norte, aqui está falando mais na região norte, descarbonização, essa empresa, né? Há 11 anos a multinacional norueguesa Alumínio Hydro, né? Beranov se tornou CEO no Brasil. Tá aqui, ó. Os caras já investiram 8 bilhões nesse processo do açaí para virar carvão. Aí eles vendem para termoelétrica. O que é termoelétrica? Por exemplo, no norte, na região norte, tem muita termoelétrica. Você não tem grandes hidrelétricas. Você não tem grandes hidrelétricas, porque são rios de planície, e para você ter hidrelétrica, você precisa de uma estrutura, de uma queda d'água. Você precisa ter queda d'água, você precisa ter toda uma estrutura diferenciada, né?
Então, eles usam muito as termoelétricas. Já usamos caroço de açaí para substituir o carvão. O Brasil é um celeiro energético do mundo. Olha que legal. O Brasil é uma entrevista. Presidente do Conselho de Administração da Matrix Energia. Perguntas interessantes, sempre entrevistando executivos. E daqui, para executivo, capacidade de geração de energia renovável dá ao Brasil vantagem competitiva. O Brasil é um dos países que tem, a questão, Lula viaja o mundo falando que nós somos o exemplo de questão energética no Brasil, nós somos um modelo. 80% da nossa energia é totalmente renovável, ou até mais. Hidrelétricas não poluem. Nós temos a questão solar que está muito bem trabalhada, falar que está no começo, não, já está bem adiantado no Brasil a energia solar, energia eólica, aquela dos ventos, né? Tem aquela, olha que interessante, tem aquelas pás gigantescas, né? Aquelas pás rotativas gigantescas, ou ela fica dentro da terra ou ela fica em alto mar, são chamados offshore. Então o Brasil é um país privilegiado nessa questão de energia renovável. Nós somos o país que melhor tem uma estrutura energética do mundo. A Europa, grandes usinas atômicas, termoelétricas, na China, termoelétrica, poluição, a maior poluição do mundo é na China por causa das termoelétricas, Estados Unidos também. Mobilidade elétrica, o futuro inevitável da sustentabilidade. Veículos elétricos reduzem as emissões do setor de transporte e trazem benefícios à saúde, economia e qualidade de vida. Veículos elétricos, o futuro da sustentabilidade. A COP30 em Belém. O que é a COP30? Aquela reunião de todo ano, das reuniões climáticas que acontecem, né, no mundo. Os principais líderes mundiais se reúnem desde a Rio, isso aí começou na Rio 92, né? Rio 92, e todo ano os líderes mundiais se reúnem para discutir a questão climática, né? Sustentabilidade, floresta, meio ambiente, E aí esse ano a gente vai ter, acho que em novembro, né, a COP30 em Belém. E aqui COP30 em Belém, sonhos e realidades. É pouco provável, aqui sempre tem um release, né, uma simples introdução. É muito provável que os 300 bilhões de dólares anuais para financiamento do clima, do financiamento climático aumente, mas se pode tentar aumentar a parcela que virá de recursos públicos e fundos concessionais. Aqui tem uma análise. Já está decidido, pelo menos no ano passado, os países emergentes, subdesenvolvidos, que ainda têm uma floresta, eles pediam que por ano deveria se gastar $1 trilhão por ano, $1 trilhão para mitigar os problemas ambientais pelo mundo. Quando a gente fala problemas ambientais, é evitar deslizamento de terra, evitar certas coisas que dão para ser evitadas. Claro que uma tempestade não dá chuvas torrenciais, mas dá para você preparar aquele lugar. Dá para você fazer barreiras em encostas, dá para tomar diversas medidas preventivas que a gente deve ao trabalho de geógrafos, né, que fazem esses levantamentos. E aí esses países pediam $1 trilhão para os países ricos. O ano passado conseguiram um acordo de 300 bilhões anuais para investir toda essa questão do meio ambiente. De novo, uma reportagem sobre a COP30 no Brasil. Nunca em seus 500 anos o país esteve no centro de discussões sobre temas globais. Neste momento, o Brasil é a voz que terá de ser ouvida. Rubens Barbosa, que fez, aqui, janeiro deste ano.
Na COP, de novo, COP, ó, eu guardo tudo, na COP, onde vai ser, na COP, China e países em desenvolvimento vem substituir Estados Unidos. Provavelmente vem o presidente da conferência vê dificuldades na União Europeia e diz que cada país deve encontrar o próprio caminho. É um brasileiro, né? É um brasileiro que vai ser o nosso chefe, como é que é o nome dele? Vamos ver aqui, que o Lula anunciou. André Correia do Lago. Esse senhor aqui, ó, que vai organizar, um embaixador brasileiro, que vai organizar a COP30 no Brasil. Quem resolve o vácuo de liderança na COP30? Olha aqui, ó, que legal, uma análise. China tem comportamento ambivalente em relação ao combate ao aquecimento global. Ela é engraçado, por que a China é ambivalente? Porque ela é a maior poluidora do mundo. É a maior poluidora do mundo, mas ela quer receber recursos para mitigar, porque ela é um país emergente. Ou será que ela deveria, hoje, como potência econômica, também ajudar os países que ainda mantêm as florestas em pé? Aqui as cidades campeãs de calor no interior paulista. Aqui, ó, tabela, reportagem a fundo. Cidades no topo do ranking deveriam dar urgência e prioridade ainda maior às ações de adaptações a altas temperaturas. E aqui cita várias cidades aí, ó. Tem algumas cidades aí centrais no estado de São Paulo. Olha lá, ilhas de calor no estado de São Paulo. Quanto mais vermelho, mais quente é. Olha que trabalho bonito, né? Geografia pura, cara. Geografia pura. Geografia pura. Aqui, ó. A ordem das cidades mais quentes do estado de São Paulo. Em primeiro lugar, cidade de São Paulo, depois São Bernardo, Guarulhos, Campinas, Carapicuíba, Santo André, Santos tem uma particularidade, tem muito prédio, São José dos Campos, Cotia, Mogi das Cruzes, Osasco, Mauá, Embu das Artes, Ribeirão Preto e Suzano. Né? São as cidades mais quentes do estado de São Paulo. Estamos falando aí, temperaturas de 35, 36 graus, né? Aqui nem no Rio de Janeiro, que é 40, a média, né? As capitais no centro, né? São Paulo é um estado assim meio litorâneo. Quanto mais você está perto do litoral, mais ameno tem mais vento, né? Mas quanto mais você avança para o interior, mais quente né? Porque é terra, né? É terra, e aquilo aquece rapidinho. O que aquece mais rápido, a terra ou a água? A terra. Então, levanta-se aquela ilha de calor, enquanto as cidades litorâneas são um pouquinho mais frescas, demora mais água para aquecer, tudo. Lei aprovada em Mato Grosso transforma a área que pertence à Amazônia em encerrada. Uma área que protege, que é da Amazônia, eles transformam em cerrada. Aí alguns ambientalistas aqui nessa reportagem falam procedendo dessa maneira, vai ser mais fácil para derrubar, para transformar em agricultura. Olha que interessante essa foto aqui, ó. Aqui, ó, a floresta e o desmatamento aqui para construir, para fazer plantação, geralmente soja, né? Aqui a floresta amazônica. Então. De novo, ainda COP30, mais sobre a COP30. Incêndios florestais na Califórnia esse ano geraram alerta mundial sobre o clima. Aqui, ó. Olha aí, ó. Incêndio florestal nesse... E aí, olha a reportagem.
Olha o tamanho da coisa aqui. E é legal, eles ouvem uma opinião, outra. Enquanto Los Angeles queima, hotéis viram abrigos e aluguéis disparam. Los Angeles, cara. Tem um senhor, Luiz Mendonça de Barros, que trabalha com seguros e que é um analista de seguros, um dos maiores especialistas de seguros no Brasil. Ele calcula que esses incêndios que aconteceram lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, grande parte não cobre, saca? O seguro não cobre, são poucas seguradoras que colocam isso nas suas apólices, né? Então foram prejuízos pessoais imensos. O cara estava calculando aí que chega a 200 bilhões de dólares, 300 bilhões de dólares, né? O que foi queimado só de patrimônio, vamos dizer assim, patrimônio físico, sem o patrimônio cultural de uma família. Então, a casa estava avaliada em 4 milhões de dólares, vamos supor. Mas aí o cara vem, mas você não sabe o que tinha de quadro, você não sabe o que nós perdemos de coisas pessoais, aí, entendeu? Tem essa questão também. Riscos climáticos em concessões de serviços públicos. Imaginar os riscos climáticos no contexto das concessões podem resultar em consequências desastrosas e custos maiores no futuro. Eu não vou ler agora a reportagem, mas está aqui, ó. Tá aqui, ó. A vantagem ambiental de fritar sem óleo. Olha, a vantagem ambiental de fritar sem óleo. Indústria e segmento de petróleo dizem que regra vai encarecer gás natural. E aqui, ó, conheça alguns tipos de combustíveis limpos que a gente tem. Olha, o etanol, o bioetanol, o biodiesel, o biogás, biometano, óleo vegetal hidrogenado, hidrogênio verde que está para rolar. Aí, ó. São Paulo tem a pior qualidade do ar pelo segundo dia ano seguido. Vamos ver. Acho que aqui. Se a emergência climática é permanente, como disse Marina Silva, então seu enfrentamento também é razão pela qual deve ter previsão orçamentária, ao contrário do que propôs a ministra. Não sei aqui. Irresponsabilidade fiscal, uma resolução, então, aí. Interpol prende 26 por desmatamento e tráfico de árvores na Tríplice Fronteira. Operação também envolveu a autoridade Tríplice Fronteira do Brasil, Paraguai e Argentina. Foram apreendidas cerca de 1.000 toras de madeira. Aqui, ó. Problema de inteligência. Qual? Natural. Poluição. E se menos poluição gerar mais calor? Tá aqui uma boa intriga aqui, ó. Uma boa análise aqui, ó. Uma boa análise. Preciso rever. Poluição é uma questão do cara aqui, ó. Ele fala sobre aqui, poluição que refletia a luz solar deixou de existir. E agora essa luz faz temperatura do oceano aumentar. Né? Aqui, ó. Então, a luz solar ela bate no sol e ela sobe. Uma parte vai embora e outra parte fica retida na atmosfera. Quanto maior a concentração de poluição, mais ela fica retida na atmosfera. E aí, ó. Aqui, ó. Armadilhas, olha aqui, armadilhas serão usadas para conter javalis em São Paulo. Olha, isso aqui vem bem de encontro. Isso aqui vem bem de encontro uma situação. Por exemplo, estamos falando de javali. Javali é um animal exótico, não é da nossa fauna brasileira, o javali. Ele foi implementado, né? Ele foi implementado e virou uma praga.
E virou uma praga para plantações, para pessoas, eles atacam, né, cara? Um negócio seríssimo no interior. E aí, então, o quê? Então, a empresa é contratada para que sejam abatidos 380 animais ao custo de 1.100.000, espécie invasora, danifica até nascentes. E aí a gente está com um problema lá no, não lembro qual é o estado acho que é Amapá, búfalos, né? Isso há quantos anos atrás? Parece 50 anos atrás, uma fazenda trouxe búfalos. Acho que o búfalo era da África, para experimentar. E aí a fazenda fechou, foi à falência, aqueles búfalos ficaram na natureza, começaram a se reproduzir, e hoje virou uma praga no estado, né? E são milhares, né? Que eles gostam, ele tem que procurar água. Esses animais são de água, não é que nem o nosso gado que gosta de ficar, tá? Pode ficar no seco, mas o búfalo precisa da água, ele gosta de ficar, se jogar na lama, né? Então, esses milhares de búfalos, e eles vão pisando, estão criando deserto, também outro problema, cara. Já estão pensando em abater, estão falando de milhares, é coisa de 20.000, 30.000, cara, entendeu? E o problema para matar esses bichos é que fica num lugar tão remoto, que não dá nem para levar a carcaça. Então tem toda uma questão logística, o que fazer com esse animal depois de morto, né? Aqui, ó. Reserva no Pará é o primeiro refúgio verde no país a integrar a lista global de áreas preservadas. Local que hoje abriga reserva extrativista, promove o uso tradicional e sustentável dos recursos naturais. Uma bela reportagem aqui, ó. Uma bela reportagem aqui. Com ou sem laninha, é o ninho e tem a laninha. Ano terá eventos extremos no Brasil. Estamos falando desse ano. Com ou sem laninha, teremos eventos extremos no Brasil esse ano. Professor, um monte de jornal, hein? Uma era terminou, mas há outras, né? A despeito de depender bem menos do carvão mineral, o Brasil precisa impulsionar a transição energética. E aqui nessa reportagem estão comemorando o fim do extrativismo do carvão numa certa região da Inglaterra, né? Que foi a precursora desse negócio do carvão, né? Para a Revolução Industrial, o carvão era fundamental para mover, tudo era vapor, né? Trem a vapor, era tudo com carvão. E hoje o Brasil está aqui, ó. O Brasil ainda tem alguma coisa, na questão do carvão, estão pedindo para repensar. Olha aqui, esse aqui é muito legal. Um parque na Amazônia similar a Stonehenge. Como no Reino Unido, o Círculo de Pedras em Calçoane foi montado para acompanhar o percurso do Sol. Aqui no Amazonas também. E aqui uma bela... Não é grande a reportagem, não é grande, mas te dá uma boa lição, um mapa, que não tem o mapa. Tá? Nossa, na Stonehenge, no Amazonas. Um editorial, Pantanal em chamas, de novo, nós tivemos aí, ó. Isso aqui de quando que é? Isso aqui é do ano passado, 18 de junho de 2024, Pantanal em chamas de novo. Foco de incêndios no bioma cresceram 1000% e só agora o governo Lula da Silva diz que vai agir. Quando a gente fala editorial do Estado, é uma primosia. Esse aqui é muito legal. Valorize sua propriedade, preserve o meio ambiente. Aqui, ó. Só uma introdução aqui, ó.
É da maior importância estarmos preparados para os desafios dos anos futuros. Nossa atividade produtiva está intimamente ligada à conservação dos recursos naturais. Nossas ações devem ser realizadas em harmonia com o meio ambiente. O crescimento econômico deve gerar as condições para atuarmos de maneira eficaz. Valorize a sua propriedade, preserve o meio ambiente. A sua conscientização é a dona do sucesso, tanto seu como de nós. Diretor de meio ambiente aqui. O produtor sempre foi atento à preservação, preocupado que em deixar para o futuro algo melhor do que recebeu. Por que então a imagem negativa que tanto se esforçam para imprimir ao setor? Está aqui um bom debate. Um bom debate. Tem muita gente pelo mundo que fala, né, que o agronegócio brasileiro destruiu o meio ambiente, sabe? E realmente a questão do desmatamento do Brasil, o desmatamento no Brasil foi o maior foco da emissão de carbono, foi a questão do desmatamento no Brasil, né? E aqui é aquela questão de propriedades agrícolas, elas são vilãs ou elas estão ajudando? E aqui tem os dois lados, né? O autor primeiro faz um balanço do que as pessoas defendem como uma coisa meio nociva para o meio ambiente, e aqui fala que toda propriedade rural, ela tem áreas a ser preservadas, tem uma porcentagem a ser preservada. E aí vai depender, no Cerrado, acho que é 30% tem que preservar a mata. No Amazonas, olha, no Amazonas, você tem que preservar 80% da sua área. A sua área, né? 20% seriam a área que você poderia trabalhar, o resto tal. Então tem esse embate aí, tá bom? Então é isso, eu vou continuar mostrando tudo que eu tenho aí sobre inteligência naturalista, ecológica, biológica, de meio ambiente, de agro. Nem estou mostrando agro, hein? Nem estou trabalhando com agro, só manchetes, coisas de transição energética. Acho que fui feliz aqui, né? Não tenho compromisso com ninguém, entendeu? Sou livre para poder fazer tudo que der na telha, tá bom? Obrigado, galera.